Tudo bem, galera? Tudo bem, família? Vamos para o nosso vídeo de hoje. No vídeo anterior aí nós damos entrada, em Mateus capítulo 12 e hoje nós estaremos concluindo, estaremos fazendo a nossa leitura do versículo 33 até o versículo 50, tá? Onde concluiremos então o capítulo 12 de Mateus. Vamos lá? Mateus capítulo 12, versículo 33, diz assim: Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Versículo 38. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Versículo 43. Jesus continuou: Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes, e isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Versículo 46. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aí. No vídeo anterior, nós vimos Jesus criticando, os fariseus, porque os fariseus acusavam Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebul. Então, desta forma, eles blasfemaram contra o Espírito Santo. E Jesus, então, no versículo 32, do capítulo 12, ele vai dizer: Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Depois disso, então, ele dá a entrada no versículo 33, que foi o texto que nós lemos hoje, tá? É onde ele vai continuar falando contra os fariseus, E ele vai dizer que uma árvore boa, ela vai produzir frutas boas, Ele diz assim: vocês só poderão ter frutas boas se tiver uma árvore boa. Se a árvore for má, as frutas, consequentemente, então, também não irão prestar, Ele está, obviamente, falando isso contra os fariseus. No versículo 34, ele chama os fariseus de ninhada de cobras venenosas, assim como João Batista fazia, lá no início do livro de Mateus, como nós vimos. E ele vai dizer, para os fariseus: como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração.
Então, Jesus ele diz, né, que a nossa boca, ela fala do que há em abundância no nosso coração, do que há em abundância nos nossos pensamentos. E ele então questiona como podem vocês falar coisas boas, né? Porque o coração de vocês é mau, o coração de vocês está cheio de coisas más. Então, aqui ele acusa os fariseus de não serem sinceros, né? E no versículo 36 ele faz uma afirmação muito forte, né? Onde ele diz: eu afirmo a vocês que no dia do juízo cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou. Né? Então, obviamente, isso é para todas as pessoas, mas é uma crítica direta aos fariseus que estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Né? Do versículo 38 em diante, então, nós vamos ver os mestres da lei e os fariseus pedindo que Jesus fizesse um milagre. E Jesus então fala, né, como vocês são maus e sem fé. E ele diz que o único milagre que eles terão será o sinal, será o milagre do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Né? Quem foi o profeta Jonas? Nós temos um livro lá no Antigo Testamento, que o nome desse livro é Jonas, onde ele relata então a história deste profeta. Deus manda que esse profeta fosse até uma cidade chamada Nínive, para pregar para esta cidade, né? Anunciar o juízo de Deus para essa cidade, porque essa cidade era má, era perversa, e Jonas não quer ir para Nínive. Jonas foge, Jonas vai para outra direção, pega um barco em direção a Tarsis. Deus manda uma tempestade, porque Jonas havia desobedecido. Jonas é jogado no mar para que a tempestade passasse. Então um grande peixe vem e engole Jonas, e Jonas fica 3 dias e 3 noites na barriga desse grande peixe. Então Jesus ele usa essa história do profeta Jonas para dizer, né, que da mesma forma isso acontecerá com ele. Isso será um sinal para aquela geração, porque o Filho do Homem, que nesse caso é Jesus, ficaria 3 dias e 3 noites no fundo da terra, ou seja, né, ele morreria, ficaria 3 dias e 3 noites, e depois então ele ressuscitaria, né? E ele diz então que no dia do juízo o povo de Nínive irá se levantar e condenar aquela geração. Ele também fala sobre a rainha de Sabá, né? Isso está lá no Antigo Testamento também, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada no livro de 1 a Reis, capítulo 10, a rainha de Sabá, ela vai conhecer a sabedoria de Salomão. E Jesus então diz, né, eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Obviamente Jesus estava falando dele. E ele diz então que a rainha de Sabá vai se levantar no dia do juízo e condenar aquela geração, né, porque elas não ouviram os ensinamentos de Jesus. Depois, a partir do versículo 43, ele fala então sobre um espírito mau que sai de uma pessoa, tá? E ele, né, fala que esse espírito mau decide voltar para essa pessoa. Então, quando ele volta, ele encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Então ele vai, busca outros 7 espíritos piores ainda, e todos então ficam morando naquele homem. Obviamente que ele está falando aquilo dali contra aquela geração, né? Ele diz assim: e isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Então, ele fala isso, obviamente, também contra os fariseus, né? Dizendo que a situação deles só iria piorar, porque eles não estavam crendo em Cristo, né? Obviamente, quando nós cremos em Cristo, Jesus ele nos liberta, né, de todos os males que nos rodeiam e que possam, né, estar até mesmo dentro de nós. E quando isso acontece, nós precisamos nos tornar uma casa ocupada. Notem que quando esse espírito mau ele volta, ele encontra a casa vazia. E nós não devemos ser uma casa vazia, nós devemos ser uma casa ocupada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, obviamente, Satanás não encontrará mais lugar em nós, né? Depois ele vai falar ali, então, para encerrar o capítulo de hoje, a partir do versículo 46, né? Vai dizer que enquanto Jesus estava falando, né, a sua mãe e os seus irmãos chegaram e ficaram do lado de fora da casa. E algumas pessoas então avisaram Jesus, né, que eles estavam lá. E Jesus disse, né, no versículo 48, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos?
Então no versículo 49 vai dizer que ele aponta para os seus discípulos e diz, né, aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Isso daqui precisa ser entendido, né? Não pode ser entendido mal. Obviamente que Jesus aqui ele não está desprezando a sua família, de maneira nenhuma. Essa não é a intenção de Jesus. O que Jesus quer ensinar aqui é que existe uma família além da família biológica. E ele então aponta para os seus discípulos, né? E aqui ele ensina algo, né, sobre a nossa família na fé. Obviamente a nossa família biológica ela é muito importante, mas precisamos entender que em Cristo temos uma grande família, né? Uma família que se estende para a nossa família da fé. Para a aplicação de hoje, eu gostaria de falar sobre o final do versículo 34 e o versículo 35, né? Aonde Jesus ele diz assim, ó, pois a boca fala do que o coração está cheio. E no versículo 35 ele diz, a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. O depósito aqui é o nosso coração, tá? O depósito aqui é o nosso coração. E ele vai dizer então que a pessoa boa, ela vai tirar do seu depósito, ou seja, do seu coração, coisas boas. E a pessoa má, ela vai tirar do seu depósito, ou seja, do seu coração, coisas más, né? Ele fala isso depois de ter afirmado que a boca fala do que está cheio o coração. Já falei várias vezes nos vídeos anteriores que coração aqui ele deve ser traduzido como mente, né? Isso fala sobre os nossos pensamentos, ou seja, uma pessoa ela vai falar do que há em abundância na mente dela, do que há em abundância nos pensamentos dela. E aqui eu gostaria de deixar uma pergunta reflexiva, né? Do que está cheia a nossa mente? Né? Do que está cheio o nosso coração? Talvez você tenha uma pergunta, do que está cheio o meu coração? A resposta para essa pergunta, né, vem com outra pergunta, né? O que você mais pensa? No que você mais pensa? É isso que há em abundância na sua mente, no seu coração, né? E eu gostaria de ler um texto que está lá no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então o apóstolo Paulo, que é quem escreveu essa carta aos Filipenses, ele dá várias instruções, né? E por último, as últimas instruções, é por isso que o versículo 8 começa, né? Por último, meus irmãos, porque são as últimas instruções do apóstolo Paulo. Ele diz, né? Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. E aqui eu queria deixar uma pergunta, né? Os nossos pensamentos, a nossa mente, o que temos pensado, são coisas boas, são coisas dignas de serem elogiadas, né? E depois ele continua dizendo, né? Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é decente. Então nós devemos pensar em coisas que têm estes adjetivos. E eu queria encerrar com essa pergunta, né? Do que está cheio o nosso coração? Do que está cheio os nossos pensamentos? Do que está cheia a nossa mente? Que nós venhamos ter uma mente que agrade Jesus, porque Ele conhece os nossos pensamentos, né? As pessoas, elas veem apenas o nosso exterior, né? Apenas o que nós expressamos, o que nós falamos, como nós agimos, mas Deus não. Deus, ele vê o nosso coração, os nossos pensamentos estão descobertos diante de Deus, né? Que nós venhamos ter um coração cheio do temor do Senhor e que nós venhamos vigiar aquilo que nós estamos pensando, tá certo? Era isso, gente. Ficamos por aqui e em breve nós teremos aí mais vídeos aonde abordaremos o capítulo 13 de Mateus, tá certo? Deus abençoe.